E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez... Porra, não acho que você tem meu nome, filho. E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e hoje é a segunda parte do nosso vídeo sobre Era Vargas. Solta a batida aí, compadre! Tchum, tchá, tica, tchum. Vimos no nosso primeiro vídeo que em 1933 foi convocada uma Assembleia Constituinte e que foi pensada uma nova Constituição e que finalmente no ano de 34 foi promulgada a Constituição nova do nosso país. Essa nova Constituição, a de 34, trouxe várias novidades para o nosso país, dentre elas o voto secreto, o voto feminino, a criação da justiça eleitoral, os direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico. O voto secreto já era uma reivindicação do movimento tenentista desde os anos 1920, onde através do voto secreto ia conseguir romper com a dominação das oligarquias nos estados brasileiros. Pensando nisso, também foi proposta uma justiça eleitoral, onde essa justiça eleitoral ia cuidar das eleições no Brasil para evitar novas fraudes, que era muito comum no período anterior à chegada do Vargas ao poder. Outra grande novidade da Constituição de 1934 foi o voto feminino, que também já era exigência do movimento tenentista lá nos anos 1920. Onde através disso era possível inserir a mulher no contexto político brasileiro do período. Também foi na Constituição de 34 que Vargas já vai demonstrar o seu grande caráter político-econômico quando ele vai instituir o nacionalismo econômico. Vários historiadores dizem que nesse período foi formado o nacional-estatismo. O que significa esse conceito nacional-estatismo? Onde a função e a responsabilidade de gerir o país economicamente é através do Estado, e o Estado através de empresas começou a agir na política econômica brasileira. E o Vargas foi o grande responsável por essa concepção do nacional-estatismo. Outra grande marca do Vargas, que já vai começar a ser inaugurada em 1934 com a nova Constituição, foram os direitos trabalhistas. Já aos poucos a gente vai começar a perceber por que o Vargas foi pensado e afirmado já desde esse período como o pai dos pobres, aquele que vai conceder os direitos aos trabalhadores. E é importante que a gente perceba que esses direitos trabalhistas não era nenhuma novidade. E essas reivindicações já aconteciam com os movimentos operários que aconteciam no Brasil. Esses movimentos reivindicavam direitos aos trabalhadores. E o Vargas, quando ele chega ao poder, ele vai ceder às pressões que já existiam desde os anos 1920. Nesse segundo governo Vargas, o governo constitucional, a gente percebe a eclosão de dois grandes movimentos, o integralismo e a Aliança Nacional Libertadora. A partir disso, é importante a gente perceber que a história do Brasil ela não está desconectada do mundo. É possível a gente entender que o surgimento desses dois movimentos tem a ver com o que acontecia com a política internacional no período. O integralismo ele tinha influência do fascismo italiano, enquanto a ANL, a Ação Nacional Libertadora, tinha influência da União Soviética, ou seja, do socialismo soviético. O que a gente percebe através disso? A gente percebe que o momento político brasileiro ele está completamente relacionado com o que acontecia no mundo politicamente. Porque se de um lado tínhamos, no início dos anos 30, um projeto fascista para o mundo, do outro lado também existia um projeto socialista para o mundo. Então é importante que a gente perceba que a nossa história ela não está deslocada do mundo, ela está relacionada com esse contexto político internacional. Uma das principais características do integralismo era o nacionalismo extremo. O que isso significa? Existe um autor francês chamado Romain Gary que diz que o patriotismo é o amor pelos seus e o nacionalismo é o ódio pelos outros. Essa frase do Romain Gary foi até tema de uma questão da UERJ de 2015. É importante vocês prestarem atenção nisso. Então, esse nacionalismo que vai fazer parte do movimento integralista é para quê? Defender os valores nacionais em repúdio aos valores internacionais e principalmente a quem não pensava como eles num projeto de país. Por isso que eles tinham como característica um anticomunismo e, portanto, já vemos aí esses dois movimentos, o integralismo de um lado e a ANL do outro, que eles eram movimentos rivais, onde o integralismo pensava que a ANL
ANL, a Aliança Nacional Libertadora, era uma ameaça ao projeto que eles tinham para um país, e esse projeto baseado no autoritarismo fascista. Os integralistas pensavam que o Estado ele devia ser forte e centralizado e ter no seu grande líder a grande figura. E quem seria essa grande figura para o integralismo? O autor Plínio Salgado. Plínio Salgado, que tinha inspiração no movimento fascista e pensava que o socialismo e o comunismo eram ameaças ao projeto fascista que eles tentavam implementar aqui no Brasil. O integralismo tinha como lema Deus, Pátria e Família. Através desses três valores de Deus, da pátria e da família, a gente começa a perceber que eles tinham características conservadoras, onde os valores cristãos, os valores da família, deveriam ser o centro da sociedade. Outro movimento político que existiu no Brasil nesse momento foi a ANL. A ANL significa Ação Nacional Libertadora, e eles pensavam que através do socialismo, eles deveriam gerir a sociedade através da sua grande liderança, o Luiz Carlos Prestes. Eles pensavam que o capitalismo ele era um mal para o Brasil porque preservava as desigualdades que existiam. Uma das coisas que eles defendiam era uma reforma agrária e uma distribuição de terra para os trabalhadores do campo. Não à toa eles tinham como lema pão, terra e liberdade. Eu tava pensando que os lemas da ANL é pão, terra e trabalho, né? Aí tipo, o Luiz Carlos Prestes chegou assim, no céu tem pão? E morreu. Filho da p... Além disso, os membros da ANL defendiam uma estatização das empresas estrangeiras. O que isso significa? Elas passariam a ser do Estado e não mais dos seus donos, ou seja, elas não eram mais privadas, e sim empresas do Estado. Além disso, eles também defendiam o não pagamento da dívida externa brasileira, porque a nossa dívida era muito grande e cada vez mais aumentava. Então, para eles, era um risco e prejudicial à economia do nosso país pagar a dívida externa. Com a liderança do Luiz Carlos Prestes, o movimento foi desmantelado. Detalhe, quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso, existe um filme chamado Olga, que demonstra todos esses bastidores, todas essas questões do levante de 1935. Show? A partir das prisões das lideranças desse movimento, o governo começou a fazer uma propaganda de que haveria um golpe dos comunistas para acabar com a democracia no país. O governo começou com um discurso que havia um perigo comunista que assombrava a democracia brasileira. Para vocês perceberem como esse discurso do perigo comunista não é novo na nossa história. A partir da divulgação desse perigo comunista, o então Plano COI, o governo Vargas teve força para dar um golpe de Estado e começar assim um novo momento do seu governo, o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Mas calma, isso é tema para o nosso próximo vídeo. Até a semana que vem. Valeu, fiado! E aí, zoeiro, tudo bem? Acabamos de gravar o segundo vídeo aqui sobre a Era Vargas. Ó, meu diretor aqui, ó, Natan, cinegrafista. Pode não, cara, ó. Segue aqui no Snapchat, ó, Juju Story.